podcast da agência B1. Eu sou Juliane Kessia e tenho o prazer de mais uma vez estar aqui apresentando esse podcast que traz mais uma convidada super especial. Antes de apresentar a nossa convidada para vocês, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a agência B1, Bruno Lar Imóveis, Guto Sushi, Mac Uretano, Boticário, Débora Lousada, Baitainá e Juliana Lara. É com muito prazer que eu recebo ela, que tem uma história de vida maravilhosa e através de um enfrentamento de uma dor se tornou uma ação de amor. Hoje eu recebo aqui a Raquel, que é gestora da Iuna Guerreiras. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, Juliana. É com muita satisfação que eu aceito o seu convite. Venho passar essa tarde de bate-papo aqui com você, que é uma pessoa alegre, que também transmite muita luz. E eu tenho certeza que eu vou me sentir muito à vontade aqui na sua companhia. Pode ficar à vontade, aqui é para isso mesmo. A gente gosta de contar histórias reais, de pessoas reais. E essa história é inspiradora. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Então, Raquel, para a gente começar, a gente está em outubro, né? Outubro Sim. Rosa está aí. É um momento importante da gente se conscientizar. O ano inteiro é o momento, mas em outubro a gente fala mais disso, né? Então, Sim. conta um pouquinho como surgiu a Iuna, como que foi o processo, assim, da descoberta também, né, do seu diagnóstico. Conta pra gente. Então, Ju, no final do ano de 2016, eu já tinha essa consciência, né? A gente vê na questão do Outubro Rosa, sim, que a gente fala mais, né? Um assunto que é mais salientado, a conscientização e prevenção, a importância do autoexame. Mas eu já tinha essa consciência, esse hábito de me tocar, de me cuidar. Então, na prática do autoexame, no final de 2016, eu identifiquei um pequeno nódulo na minha mama direita. E foi um nódulo bem pequeno, Ju, como assim um grãozinho de feijão, que realmente por conhecer a minha mama, por ter a prática do autoexame, que eu pude identificar esse nódulo. E, né, aquela já assim, né, já os primeiros passos, que é ginecologista, ultrassom, mamografia, né, aproveitando a oportunidade para falar assim, não só para você, né, mas para as pessoas também que estão nos assistindo, a importância de um exame complementar o outro, porque muitas pessoas às vezes fazem o ultrassom, não identifica, não faz a mamografia, mas o médico pede justamente os dois, porque um exame completa o diagnóstico do outro. Então, fiz ali os dois exames, deram nos dois, fiz a biópsia e veio o diagnóstico. Eu ali com 34 anos, não esperava. A gente vive, mesmo estando hoje no século XXI, com um peso ainda na palavra câncer, sim, com muitos mitos e estigmas. E é como sim, é como você, né, a expressão mais usada é como você perder o chão. É como às vezes você pensar que não está pegando um diagnóstico, está pegando uma sentença de morte. Até você começar a trilhar esse caminho, muitas coisas ir, né, se desmificando. E assim, ao adentrar pelo caminho da oncologia, tomar os passos do protocolo de tratamento, para trazer calma no meu coração, eu falei, eu tenho que conhecer outras histórias. Eu sempre gostei muito de pessoas, então eu falei, eu preciso conhecer outras mulheres. Você teve o apoio da sua família nesse momento? Tive, Ju, graças a Deus. Eu estava já para ficar noiva, iria casar ali naquele momento, eu estava nessa construção, mas compartilhei, né, com que hoje é meu marido, mas que na época era meu futuro marido, compartilhei com ele. É um apoio que faz muita diferença. Muita diferença. E eu acho que é tão importante a gente falar sobre esse abandono, né? Porque tantas mulheres passam pelo abandono do companheiro. Exatamente. Né? Quando eu comecei a me relacionar com outras pacientes, eu comecei a ver o quanto eu estava sendo privilegiada. Porque eu não tinha ainda um marido, eu tinha um namorado que já estava sendo um companheiro. E eu via a realidade de outras mulheres, que muitas das vezes casamentos de 10, casamentos estruturados com filhos. E ali ela se viu se tornando arrimo de família, às vezes não podendo focar só no tratamento, pensando como vai fazer para manter uma casa, para manter os filhos, porque ali se viam como provedoras, no momento que elas precisavam ser cuidadas. Elas tinham que, né, dedicar um cuidado ali. Então, foi onde que já foi um dos meus motivos de gratidão a Deus. Foi ter esse alicerce, não só o meu companheiro, meus filhos ainda, mesmo que muitos novos, com 10 e 15 anos, mas se tornaram ali também. A minha enteada
também com 11 anos, uma gracinha, foi uma grande companheira, a minha mãe, sabe? Então, assim, a minha família em si, sabe? Graças a Deus, eu tive esse alicerce desse apoio familiar, o qual é muito importante. É um complemento, são doses. Amor também é dose de cura, né? Com certeza. Não é só um medicamento. Você se sente mais forte para passar por todo aquele processo. Exatamente. Ter, sabe, Ju, o pegar na mão. Que você não está sozinha. E eu acho que foi isso que foi fortalecendo o nosso vínculo. Porque a gente foi tendo as rodas de conversa, trocando as experiências. E mesmo tendo o apoio familiar, a gente conseguia entender o anseio uma da outra, dar risada de algumas questões do tratamento, né? Transformar, às vezes, o choro em sorrisos, né? Se divertir ali uma com a outra. E eu tinha muito medo, Ju, da quimioterapia, do protocolo de tratamento, me tirar, às vezes, a locomoção, me tirar, às vezes, assim, a vivência até de dirigir no dia a dia. E te limitando. Exatamente. E foi quando eu tava ali nessa 381, olhando aquele céu azul bonito, e tocou aquela música do Titãs, Enquanto Houver Sol. E foi daí que surgiu Aquele novo momento amanhecer. que as músicas conversam com a gente, né? Exatamente. Foi aonde surgiu um novo amanhecer no meu coração. E ali eu cheguei no meu local de trabalho, falei com a minha colega, assim, minha xará, Raquelzinha, eu já sei qual vai ser o nome do projeto, dessa roda de conversa com as mulheres. Vai ser um novo amanhecer. E no outro dia ela chegou com a logo. Olha. E me presenteou. Então, assim, Deus foi unindo, sabe? Unindo os propósitos, unindo as situações. Aquelas mulheres mostraram que elas também queriam trazer esse amanhecer para a sociedade. Que era importante a gente mostrar para as mulheres a importância de um diagnóstico precoce, o de se cuidar, a importância, às vezes, de você não deixar um protocolo que, às vezes faz a gente, né, se inibir, porque ali você perde os cabelos, que é a moldura do nosso rosto. E muitas das vezes, nessa perca dos cabelos, inibe as mulheres do protocolo de tratamento, de procurar rapidamente, após a identificação do nódulo, o tratamento. Acho que é a segunda coisa que vem na cabeça, né? A primeira realmente, ai meu Deus, eu vou Exatamente. morrer. E a segunda é essa, eu vou perder meu cabelo. O medo, assim, do olhar do outro, Ju. O julgamento, Às vezes, né? Exatamente. Às vezes a gente ainda enfrenta, como a gente falou no início, às vezes não é aquele pegar na mão, vamos lá, você vai conseguir, você vai ser guerreira. Às vezes a gente enfrenta um olhar de dó, um olhar de pena. E a gente, às vezes, não se vê... não é só uma questão, assim, de padrão de beleza social, não. É uma questão, às vezes, de você se acostumar todos os dias com aquela autoimagem. E, de repente, você está diferente. Tudo. Né? Um inchaço por causa da quimioterapia, a rotina, a vivência, ou exames, uma vivência ali no corredor do hospital, né? Uma vivência mesmo, assim, de uma rotina hospitalar. Que às vezes não se torna fácil, porque é um processo que às vezes você vai perdendo pessoas também ao longo desse caminho. Então isso mexe conosco durante essa vivência do tratamento. Mas eu acredito que a gente foi conseguindo trazer essa integração social, foi conseguindo trazer, né, para Betim, para o município de Betim e região, esse olhar de integração, esse olhar de um novo amanhecer, proporcionando desfiles, proporcionando fotos, né, de um colorido que não é só um rosa de outubro, mas é um colorido que a gente descobre a mais na vida, por gratidão, após ter o diagnóstico, mas ter resgates também, resgates pessoais. Uma transformação de vida através, às vezes, né? Exatamente. Porque às vezes eu olho para trás e eu não estava bonita naquela época, mas eu me sentia tão bonita, Ju. Ressignificou muita coisa, né? Muito. A valorização muda, né? Tipo, o que eu tô valorizando até esse momento do diagnóstico e o que eu vou valorizar e levar daqui pra frente. Exatamente. O acordar, sabe? O acordar, até o colocar os pés no chão, vai se tornando, assim, não aquele impulso mais. Nossa, deixa eu levantar, tem que preparar algumas coisinhas aqui pros meninos antes de sair de casa, aquela coisa. Não. Era o acordar, o respirar, Senhor, obrigado. Enquanto eu dormi, o Senhor cuidou. E eu tive um novo amanhecer para colocar os meus pés no chão, para
sair para a vida. Sai do automático, né? Você Exatamente. começa a prestar atenção nos detalhes. Exatamente. Né? Até eu declarar mais o eu te amo, sabe? Até eu declarar mais, não só para as pessoas à sua volta, mas para você mesmo no espelho, como eu falei para você. É para você se olhar e você descobre assim, eu quero viver. Eu amo meus filhos, mas é um eu quero viver que ecoa tão grande, que é um amor que vai além até do amor de mãe, que é o mais infinito, que você descobre que você sente. É um amor prazeroso diferencial pela vida. E eu sou muito grata a Deus por esses 7 anos de instituição, o quantas mulheres somaram esse amor, o quantas mulheres me passaram através dos olhares delas esse amor pela vida, essa gratidão pela vida. Como que foi a primeira mulher que vocês ajudaram como instituição? O que você sentiu? Como instituição, às vezes eu posso não lembrar assim exatamente qual foi a primeira mulher. Eu vou conseguir lembrar para você a que mais me marcou. Foi a Maria Rosana. Porque a Maria Rosana, ela se viu com o diagnóstico do câncer de mama numa mão e o diagnóstico da gravidez na outra. Nossa. Sem apoio familiar. Nossa. E trabalhava como empregada doméstica. Graças a Deus, da família com qual ela trabalhava, ela recebeu apoio. E ela já tinha um filho pequeno. Pagava aluguel. E eu vi naquela mulher tanta força, tanta garra. A medicina falando com ela da possibilidade dela interromper a gravidez, porque ela poderia. O diagnóstico dela era um HER2 positivo, um diagnóstico também agravante. E foi tanta garra, tanto amor na história dela, na história de vida dela. Porque ela já tinha um contexto sofrido e ela não se vitimizou quando veio o resultado. Ela abraçou aquele filho, ela abraçou a luta que ela tinha para fazer em prol de si mesma, dos protocolos de tratamento. E ali ela me passou assim, o que era uma guerreira. O que era uma guerreira como mãe, o que era uma guerreira como paciente, mas acima de tudo, o que era como uma guerreira assim, de ter a fé em Deus e em si mesmo. Sabe, que se Deus tinha dado algo ali para ela, que era o diagnóstico e o filho, Deus iria sustentar e trazer a calmaria. E ela me mostrou essa fé e essa calmaria. Então foi uma das histórias assim que veio para o começo, né, do nosso projeto e que mais me marcou. Foi a história da Maria Rosana. E o bebê? Sim, teve bebê, Ju. Teve o bebê. Boa. Hoje ele está bem, né? Hoje ela tem os 2 filhos de 9 e 7 anos, que é o Messias e o Ezequiel. Hoje ela mora em Mateus Leme, está bem, casou novamente, né? Vive bem. Eu encontro ela assim com aquele jeitinho simples dela, mas aquele jeitinho assim que é uma força. É uma força ali de fé e positividade. É para aquecer o coração, né? Muita. Então, o diagnóstico não é sentença. Não é sentença. Tem que ficar muito claro. Não é sentença de morte, Ju, sabe? Eu tenho muito respeito, porque às vezes as pessoas pensam que aquela guerreira que partiu, que ela foi menos guerreira, vão colocar que eu que estou curada. Não. Cada um tem o seu propósito, o seu momento. Cada um, Deus tem um propósito. Até, né, nas nossas dores o Senhor tem propósito. Então eu tenho muito respeito pelas meninas hoje que encerraram a caminhada aqui conosco, que estão com Jesus, mas eu sei que elas também foram grandes guerreiras. Sim. Então são mitos que a gente tem que quebrar, porque às vezes os organismos são diferentes. Nem todo o tratamento você vai responder, né? Todas vão responder da mesma forma. Mas todas são guerreiras. O câncer hoje ele não é uma sentença de morte. Os protocolos, os avanços, não só em questões de instituição privada, né? No caso assim, que a gente tem às vezes das pessoas que são, né, por tratamentos conveniados, não. No SUS também se aplica o mesmo protocolo. Então as meninas também têm aquele mesmo protocolo, tem também aquela mesma segurança, né, que está tomando aquela mesma medicação e que estão sendo cuidadas, né? Então tem sim a esperança, mas
O diagnóstico precoce, ele faz a diferença. O autocuidado, ele Isso que eu ia te faz a perguntar, diferença. inclusive. O que você fala assim do autocuidado? Como que as mulheres podem se prevenir? É você conhecer o seu corpo. É você tirar aquele minutinho que você tira para tomar o banho. Não seja de falar assim, é cansativo todos os dias, mas você vai estar conhecendo a cada dia mais o seu corpo. Ju, é você não ter vergonha de se tocar cada parte, identificar, é você se olhar no espelho, ver se tem uma manchinha, ver se tem uma verruga. É você não postergar algo que você esteja sentindo. Porque às vezes as pessoas têm medo, né? Ah, não, eu vi ali, mas é melhor não. Vou deixar pra Isso. lá, depois eu Não, olho isso. de Não vai forma- ser nada. Não, de forma alguma. Às vezes a gente posterga. Às vezes uma dor de cabeça persistente. Ai, porque o sol tá quente e não dá uma importância devida. Às vezes é não prestar atenção numa alimentação que você pode fazer com qualidade, porque às vezes é um momento que você está vivenciando um intestino mais preso, que você também tem que tomar cuidado. Porque a gente está lidando com uma doença que sim, hoje ela tem cura, mas é uma doença também silenciosa. Por isso auto se conhecer, por isso auto se tocar. Não é só você se conhecer da sua imagem do seu corpo, mas conhecer o funcional do seu corpo no dia a dia. E parar para escutar o seu corpo. Porque ele vai te dar sinais, ele vai te dar alertas. E o ideal é você não postergar. Porque às vezes a gente não posterga para arrumar uma unha, para a gente escovar tem um tempo, cabelo. Mas às vezes a gente posterga um exame, um clínico, até às vezes um Papa Nicolau, que é uma vez no ano, que é tão importante fazer. Pega uma data, né? Por exemplo, eu faço Exatamente. normalmente no meu aniversário. Para não esquecer. Passou o meu aniversário, eu tenho que fazer o Papa Nicolau. Porque aí me mantém sempre Sim. atualizada. Né? Exatamente. E assim, poucas pessoas sabem, mas você sabe disso. Eu tive aquela vez, né? Sim. Justamente em um autoexame, eu achei um nódulo. E até para compartilhar com vocês, eu achei esse nódulo e aí eu fui fazer o exame com muito medo. Eu senti muito medo. Então, assim, dá para entender só um pouquinho, né? Porque graças a Deus, depois da biópsia, o meu foi benigno. Mas quando eu fui olhar, acabei encontrando várias calcificações. E acabou que o nódulo era hormonal, não era um tumor, mas as calcificações já estavam lá. E eram várias, eram muitas. Então, eu precisei passar por uma cirurgia, fazer a retirada para ir para a biópsia. E, graças a Deus, o meu resultado, né, não deu positivo, estava negativo, eu estava bem. E a sensação de alívio, ela é muito grande. Então, eu fico imaginando, quando você recebeu ali o seu diagnóstico, diferente de mim, que já no primeiro momento já afindou, né, aquele medo, aquela preocupação. Exatamente. O susto que foi, porque... por exemplo, a minha médica só poderia me ver daí 60 dias. Quando eu peguei o resultado, eu tinha que esperar 60 dias. E minha mãe nervosa, minha mãe não dormia, meu marido não dormia. Abre o exame. E eu não abri o exame por 60 dias. Eu não vou Ju, te abrir. admiro de não Eu ter não aberto esse exame. Eu falei, eu não vou abrir porque não vai adiantar. Às vezes eu vou ler, eu vou olhar no Google e eu vou ficar muito mais aflita do que eu já tô. Eu vou descansar em Deus e tá tudo certo. E essa calma não é minha. Eu sei que ela veio de Deus. Exatamente. Porque eu ficaria muito tensa. E eu esperei 60 dias. E na hora que eu cheguei com o envelope fechado, ela olhou e falou, você não abriu? Eu falei, não. Eu esperei para você me falar, para não ter informação errada, para eu não fazer interpretação errada. E ela ficou admirada, que ela falou, ninguém aguenta fazer isso. Exatamente. Então eu senti que foi uma prova de Deus comigo mesmo, sabe? E eu saí dali tão grata e exatamente sentindo isso que você falou. Eu olhava para um passarinho, para uma flor que caía na frente do caminho. Eu prestava atenção nela. E o dia a dia, o corre-corre, tira isso da gente, né? Tira. Quando eu tive a perda dos cabelos, a médica falou, 1% de chance do seu cabelo não cair. E aí eu escovei o cabelo no sábado, a gente não esquece até os dias da semana. Escovei o cabelo no sábado e falei, nossa, eu tô naquele 1%. Na terça-feira, acordei no corre-corre para ir trabalhar e passei a mão. Ju, foi caindo aquelas mechas. O choro... Inevitável. Porque ali te dá realmente assim, eu estou doente. Cai a ficha, né? Cai a ficha. Porque enquanto você não se vê diferente no espelho, como se você não transparecesse até o medo que você sente por causa do diagnóstico.
Então, foi ali que realmente caiu a minha ficha. Então, assim, te admiro não ter olhado no Google. Não foi fácil, mas Te admiro deu muito certo. não ter olhado, ter sentido, assim, essa calma. Eu, muito ansiosa, eu peguei o meu resultado numa sexta. Eu tinha consulta na segunda. E eu olhei o resultado, ainda mandei para uma amiga enfermeira que estava trabalhando de plantão, O coração já ficou. para poder já saber, assim, essas informações. Mas, graças a Deus, assim, em cada etapa, Deus me fez muito olhar para o lado. Em cada etapa, assim, Deus me deu muita sustentação. Quando meu cabelo caiu, o Senhor trouxe calma no meu coração, que eu fui até o espelho, respirei e falei, eu ainda estou perfeita. Os meus braços, as minhas mãos, eu estou em pé, eu tenho um emprego para ir. Eu ainda estou perfeita. Então, assim, no primeiro momento eu não abracei os lenços, porque eu, assim, muito vaidosa com os cabelos. Então, no primeiro momento eu optei por comprar uma peruquinha. E aí depois, assim, já relacionando-se com mais pacientes, eu abracei os lenços e foi libertador. Mas eu lembro um momento que eu acordei e eu tava, assim, acho que um pouco da fadiga do tratamento. E eu falei assim, nossa, 4 meses careca. E deu aquela vontade de não me olhar no espelho naquele dia. E aí meu telefone tocou. E uma paciente que se tornou uma coleguinha de quimioterapia, a gente fazia no mesmo horário, ela falou comigo, Raquel, você tem uma peruca? Porque a gente nessa época já estava trocando perucas, lenços. Falei, eu acho que eu tenho uma sim, mas eu tinha visto ela há poucos dias, estava com o cabelinho curtinho. E aí eu falei, acho que eu tenho até pra você, né? Pra identificar o cabelo. Ela falou, sim, é pra mim, porque é a 4ª vez que eu vou ficar careca, é a 4ª vez que eu vou passar por um outro tipo de protocolo de tratamento. E eu não queria dessa vez sair novamente careca. E aí o Senhor só falou no meu coração, o que é? 4 meses perto da 4ª vez. Então, sempre assim eu fui respirando, agradecendo, olhando para o lado, vendo às vezes mulheres mais novas, com tipos de cirurgias e protocolos, às vezes que tinham que ser mais agressivos. E às vezes sem esse amparo familiar que a gente falou no início, mas sempre todas ali com muita vontade de viver. Todas ali da sua maneira, buscando ser grata, buscando vencer. Que é um diferencial, né? Muito grande. O que a gente, como familiar, amigo, sociedade, o que a gente pode fazer para contribuir nesse momento? Então, nesse momento, vocês falam assim, com o paciente. Com o paciente, num momento assim, no momento de que você tem um familiar, sim, que você tem um que tá amigo, que está processo. passando. Ô, Ju, não se afastar. Não colocar a doença, às vezes, como algo que vai ser contagioso, que vai trazer danos para você estar próximo. Porque às vezes a gente sente esse afastar de amigos, porque nem sempre você vai ter a disposição de frequentar os mesmos lugares, de estar nas mesmas rodas sociais. Às vezes você vai precisar que as pessoas venham até você. É não ser clichê nas mensagens, só mandar oi, tudo bem? Oi, como você tá? Sabe? Mas às vezes você ligar, sabe? Faz diferença. Mas precisa só de um momento ali, né? Faz diferença. Olha, eu pensei em você, sabe? Porque eu lembro, assim, de pessoas que falavam comigo que eu nem imaginava. Mandava mensagem, falava assim, Raquel, eu fui na missa hoje e coloquei o seu nome lá no caderno de oração. Raquel, teve uma oração na minha casa hoje, eu coloquei o seu nome na oração. Um vizinho do meu namorado, que eu nem imaginava, ele deixou uma carta e um lenço para mim na casa do Paulo. Então, assim, quando eu cheguei, o Paulo falou comigo, Fernando deixou isso aqui para você. Então, assim, são gestos que é um complemento de dose. Essa dose é um complemento de cura, é um complemento de você é capaz, é um complemento até, assim, de estou aqui. E esse estar aqui não são pequenas palavras. São atitudes. São atitudes. Uma coisa que me incomodou muito foi o olhar de pena. Nesse período dos 60 dias que eu não abri o exame, eu encontrava com pessoas que às vezes me olhavam com olhar de pena.
E aí eu senti a sentença, às vezes, no olhar das pessoas. Isso me incomodou Exatamente. muito e me fez mudar a forma que eu lido com isso. Então, hoje, quando alguém, eu procuro, assim, ser o máximo positivo possível, de falar assim, é mesmo? Não, vai dar tudo certo, tá nos planos de Deus, fica Sim. tranquilo, tô aqui pro que precisar. Até o tom de voz. Às vezes as pessoas me encontravam e faziam assim, ai, como é que você tá? E eu tava bem. Dentro do possível, eu estava bem. Aí eu falava, tô bem, eu tô ótima. Ai. Aí pegava na minha mão e fazia assim, tô aqui, tá? Para! Ela pegava, para! Eu tô bem, eu não tive nem diagnóstico ainda. Exatamente. Então, eu acho que é tão importante a gente se colocar no lugar do outro. Sim. Como que eu gostaria que eu fosse abordado? Ter uma empatia. É. Ter uma empatia, ter um carinho. Por Eu uma afastei situação. de pessoas, depois que eu tive Uhum. o diagnóstico, estava tudo bem, eu afastei, porque a sensação era tão ruim quando eu olhava para a pessoa, que eu lembrava daquela cena, da pessoa me olhando com aquela cara de dó, que, sabe assim, mudou a minha relação. Então, agora imagina um paciente que realmente está vivendo aquele momento. Ser olhado com um olhar de pena, eu acho que é... Porque às vezes, Ju, as pessoas colocam como se você tivesse culpa de receber o diagnóstico. Uhum. Como se você não tivesse dado uma importância à sua saúde. Como se fosse um desleixo da sua parte ter um diagnóstico de câncer. E principalmente, assim, para nós mulheres, às vezes na questão do câncer de mama, que é uma parte feminina nossa, que é uma parte do ser mulher. Então a gente se sente também agredida. A gente sente assim, é um invasor, e é um invasor que você está lutando ali de dentro para fora. Então esse suporte, esse olhar de empatia, esse olhar de carinho, ele faz sim muita diferença. E às vezes esse olhar de pena, a gente vai atribuir ele a quê? Ele vai doer mais forte, porque você vai somar ele àquele invasor, porque você está se sentindo agredida. E você tem que ser mais forte Exatamente. do que quem não está passando por isso. Porque você Você está tem se que sentindo acalmar aquela agredida. pessoa. Você não sabe ali naquele momento como seu corpo vai lidar com o tratamento, como vai ser a cirurgia. Então, por todas essas etapas que você tem para viver, você sente que você vai estar sendo agredida. Por você perder sua identidade visual, que é a questão do cabelo. Então, são questões que mexem. E eu lembro, assim, que eram coisas pequenas que eu tinha, saber que lidar. Às vezes, um colega meu, assim, com carinho, ele me perguntou assim, e aí, se seu cabelo voltar a crescer, se a sua sobrancelha crescer porque você está curada? Assim, era uma curiosidade dele, que eu respondi ele naturalmente e tudo. Mas eu, na hora, todas as perguntas dessa forma, parece que elas são de uma forma invasivas, como o invasor que foi o do diagnóstico. E só quem vive para sentir e entender Exatamente. a profundidade disso, né? Dessa fala. Exatamente. Então, quando pessoas como você, que são pessoas de figura pública, que já participou de campanhas, fazem essa integração, né, que vem somar conosco, que somos pacientes oncológicas, essa integração, ela quebra mitos, ela quebra estigmas, não só por você ter vivenciado, mas por você tratar com naturalidade uma questão que às vezes precisa ser abordada dessa forma, com mais naturalidade, para que as mulheres não se acanhem e já iniciem o tratamento assim que sentem um diagnóstico, que não posterguem, porque às vezes a gente ainda tem um índice alto de mortalidade, porque às vezes elas já vão para o tratamento já com metástase, porque às vezes deixou guardado, acha que às vezes aquele nódulo que você descobriu aqui vai ficar guardadinho na mama, e infelizmente não vai. E aí, quando começa a metástase, tudo complica mais. Tudo né? complica mais. Quais são os impactos emocionais, assim, que mais pesam para as mulheres em si, assim, que você convive no projeto? Olha, Ju, no impacto, o cenário familiar, às vezes essa questão do companheiro, da busca do necessitar, às vezes ali do suporte, às vezes o momento de você perder um pouco a sua identidade ao longo do tratamento, com essa questão de queda do cabelo, inchaço, a fadiga, efeitos colaterais da quimioterapia, é um pouco ali do se perder, né, de você mesmo, porque às vezes você não está com a sua energia, a mesma energia para todos os dias,
Então você busca às vezes essa âncora familiar, social do companheiro. Então a gente vê que a ausência desse suporte, ela traz muito impacto emocional, ela traz uma fragilidade maior para todo o enfrentamento de cada etapa necessária, né? E a gente vê no maior contexto, assim, que eu vejo, assim, lidar com as meninas é quando acontece o caso da metástase, um diagnóstico após, quando elas veem que eu estou curada e às vezes após vem uma metástase. Então eu vejo que aquela fé necessária para um segundo protocolo, aquela fé necessária, às vezes até mesmo para perder o cabelo novamente quando ele estava começando a crescer, quando você estava se dando por curada. Eu vejo que são momentos assim, de enfrentamentos maiores. A mastectomia também é um momento muito difícil. Sim. Quase todas as mulheres precisam passar ou não? Não. Depende da localidade do nódulo, depende de como ele vai. A maioria das vezes a gente faz primeiro o protocolo da quimioterapia, então normalmente esse nódulo regride. Então depende muito de organismo para organismo, da regressão ou não desse nódulo, né? De cada etapa ali, de como o organismo dela colocou, né? Se colocou mediante ali aquele caminho. Não é todas que têm esse perder da mama, não é todas que precisam fazer toda a mastectomia radical. Algumas fazem a mastectomia parcial. Tem algumas. Também. Existe essa possibilidade, assim, por exemplo, eu fui diagnosticada, não tem metástase, mas eu não quero passar pela quimioterapia, eu quero retirar a mama de uma vez. Existe isso? Eu fiz isso. Quando eu recebi o diagnóstico, era um diagnóstico de um HER2 positivo, que era um câncer ao qual a gente tem um índice na literatura da doença que ele tem muito índice de metástase. Então, eu conversei com a médica. Como eu sou filha de coração, uma filha adotada, eu não sabia de como que era na minha família, se tinha casos ou não, se era genético ou não. Ainda não tinha feito um mapeamento genético nessa época. Hoje eu já fiz, eu sei que não é genético. E aí eu conversei com a mastologista, com a cirurgia plástica e falei com eles que eu gostaria de retirar toda a mama. Então, quando eu fiz o primeiro protocolo da quimioterapia e na cirurgia eu retirei toda a mama e coloquei a prótese. Então há essa opção. Há essa opção. E hoje esse mapeamento genético é só para quem está passando pelo tratamento ou consegue, vamos supor, uma Sim, pessoa que às tem... vezes através do seu histórico familiar. Às vezes se você tiver um histórico familiar, né? Se você tiver algo na família, dependendo, né, do seu histórico também de saúde, é passado para você um mapeamento genético. E isso é feito somente particular ou normalmente tem acesso pelo SUS? Até o momento é feito particular. Até o momento é feito particular. A gente já tem uma liberação federal, um projeto de lei. A gente já tem um projeto de lei de liberação estadual, né? Temos ele tramitando aqui também para que seja feito também pelo SUS, né? Em questão municipal. Que, como eu te falei, já tem liberação federal e estadual. E já estamos com ele tramitando aqui para a gente ter essa liberação aqui também. Agora, conta aqui pra gente um pouquinho do que a UNA oferece para essas mulheres, porque é um projeto tão lindo. Para você que ainda não conhece, inclusive, já vou te convidar a conhecer. Sim. Fala o Instagram da UNA aí. Nosso Insta é @iuna_guerreiras. E é um projeto, assim, Ju, que é um motivo, assim, de muita gratidão. Eu acho que mais gratidão do que ter sido curada. Né, assim, sou suspeita para falar, é uma paixão, um amor muito grande. É um complemento para mim. Você encontrou um propósito no momento mais adverso da sua vida, né? Exatamente. Sabe hoje quando você olha assim, o mundo inteiro e você sente, eu estou aqui no centro da vontade de Deus. Sabe, em meio a todo mundo, eu estou aqui no centro da vontade de Deus. Os meus pés não têm outro lugar para ir. Então, assim, é uma gratidão muito grande. A Iuna, hoje, ela está fazendo 7 anos esse ano. Nós vamos ter aí uma festinha no final do ano para comemorar aí com essas guerreiras, né? Com vocês que são nossos apoiadores. E, graças a Deus, a gente tem conseguido muitos avanços para as meninas, né? Hoje, a gente tem já há 3 anos uma casa de acolhimento.
Hoje a gente atende os pacientes não só de Betim, mas de todos os municípios circunvizinhos, o qual Betim tem a pactuação de atendimento. Lá nós ofertamos atendimento psicossocial, doação de lenços, de perucas, né? À medida da necessidade social, a gente consegue estar ofertando ali cestas de alimentos não perecíveis, produto de higiene pessoal, produto de limpeza. E eu acho que o melhor que a gente oferta ali é aquele paciente pegar na mão de paciente. A gente tem uma rede muito grande de integração de guerreiras. Então, é aquele, assim, você recebeu o diagnóstico, é um pegar na mão, calma, eu já passei por isso, sabe? A gente entende aquela fala que não é assim, o cabelo é o de menos, o importante é você ficar curada. Não, não é. A gente fala, olha, o cabelo não é de menos, chora, desabafa, mas você vai ser forte, você vai vencer, vai passar por isso, você vai descobrir o mundo colorido dos lenços e você vai descobrir cores na sua vida, além das que você já conhecia. Então, eu acho que essa integração entre elas é muito importante, sabe? O bate-papo, até assim, que nem você falando de mastectomia, é muito engraçado, às vezes a gente vê a conversa das meninas que às vezes perderam a mama e são solteiras, e elas conversam assim uma com a outra, Ju, e aí? Qual o momento que você conta pra paquera que você não tem a mama, que você é paciente oncológico? Então, assim, são coisas assim que elas vão levando com naturalidade, uma ajuda a outra a trazer essa superação. Hoje a gente tem meninas, igual eu citei a Maria Rosana, que casou novamente, sabe? Assim, outras também refazendo a vida, refazendo sonhos. E é esse apoio que elas vão passando uma para outra. E quem está de fora, como que consegue ajudar a Iona Guerreiras hoje? Então, hoje a gente deixa as portas abertas para você ajudar com o seu amor, com o seu carinho, com o bate-papo, para você ajudar, às vezes, com o trabalho que você faz, cabeleireira, manicure, né? A gente faz várias ações ali de beleza com as meninas, entre outras coisas que você pode ofertar dentro, às vezes, das suas ferramentas de trabalho. E como eu falei, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, né? Nós todas que somos pacientes somos coordenadoras voluntárias. Então, a gente tem os custos fixos da instituição, aluguel, água, luz e mais os eventos, algo que a gente faz para as meninas. Então, pode estar doando também. A gente tem um link também na nossa bio que as pessoas podem estar se inscrevendo, pode estar doando, pode estar sendo parceiro aí de caminhada. A gente tem um cartão de sócio benemérito, né, qual você pode se filiar e tá conosco aí na caminhada e tá fazendo parte também. E a gente entende que às vezes não tem como contribuir só financeiramente, contribui com o que você possa fazer. Às vezes a gente tem pessoas que são salgadeiras, que doam ali para um lanche, pessoas às vezes que têm que fazem decoração de festa. Olha, hoje a gente vai aí organizar para as meninas tirar foto, fotógrafo. Então a gente vai fazendo essa parceria. E é algo muito gostoso, porque todas as pessoas a gente escuta assim, olha, a gente vem para dar e a gente acaba recebendo. A gente sai daqui preenchido, não é um espaço de choro, é um espaço que se enxuga as lágrimas, se dá as mãos, se sorri e faz das nossas noites mais escuras, não só como sociedade, mas, né, como paciente, um novo amanhecer. Então, a gente ainda tem uma novidade para contar que eu fiquei sabendo hoje. Mas antes dessa novidade, vamos fazer um quadro que a gente tem aqui que chama Ping Pong. Eu vou falar e você completa, tá? Tá bom. Então, ser mulher é... Para mim hoje, ser mulher é ter qualidades que me preenchem. É eu ofertar qualidades não só para você, mas eu ofertar qualidades para mim que me faz ser feliz. Que não faz dos meus dias só mais um dia, mas que faz do meu dia para falar assim, hoje valeu a pena pelo outro, mas valeu a pena porque eu fiz por mim. Não numa sensação de egoísmo, mas eu fiz por mim porque eu doei, mas eu doei aquilo que estava em mim. Que a realmente gente aprende tanto preencheu. Quando a gente é criança, a gente aprende tanto assim, não, mas não faz isso, o outro não vai gostar, o outro não vai achar. E você, eu acho que faz muito sentido o que você está trazendo, porque a gente precisa se olhar, né? Olhar para dentro mesmo. E quando a gente fala de autocuidado, de autoexame, é muito esse olhar para dentro. Sim, né? Foi o que eu aprendi, Ju, porque para mim ter força, às vezes, né, naquela fadiga oncológica, era o olhar para mim.
era o olhar para mim. E hoje, quando a gente tem um evento, que as meninas se divertem, que eu vejo aquele sorriso, eu chego em casa, eu me sinto tão preenchida. E eu acho que você se preencher é você cuidar também da sua saúde emocional, psicológica, e automaticamente você está fazendo pela sua saúde física. Sim. Né? Porque você está tendo prazer em algo. Você não está fazendo dias vazios. Você vê o contemplar do porquê da sua existência. E isso é algo que eu agradeço muito a Deus. Muito É um mesmo. presente. Um presente muito. Eu tenho muitos sonhos, muitas coisas que eu quero alcançar. Mas sabe aquela sensação assim, também do que você tem hoje, você tá feliz? Gratidão, né? Aquela gratidão. Gratidão pelo hoje, pelo que passou, pelo aprendizado e pelo Exatamente. que vem. Né? O que você diria para uma pessoa que acabou de descobrir a doença? Calma, respira, porque você, abaixo de Deus, vai ter que ser o seu melhor alicerce. Abaixo de Deus, você vai ter que ser o seu melhor equilíbrio. Então, calma, respira, porque hoje você não está sozinha mais. Hoje você tem uma rede de mulheres fortes, de mulheres guerreiras que vão te dar as mãos. E quando uma mulher descobre um diagnóstico, ela pode procurar a Ilna Guerreiro? Sim, as portas estão abertas, como eu te falei. Lá a gente tem, né, hoje, graças a Deus, a minha história, assim, se tornou pequena. Só um minutinho. Vai essa parte de novo que eles cortam. Sim. A minha história, Ju, ela se tornou pequena, perto de tantas outras histórias que hoje a casa abraça. Então, hoje, você recebendo o diagnóstico, você pode procurar a instituição, que lá você tem um apoio. E um apoio não só de guerreira, você tem um apoio assistencial, você tem uma psicóloga, você tem parcerias ali profissionais também para estar te ajudando nesse enfrentamento. Saúde é? Saúde é sorrir. Saúde é sorrir. Porque eu já peguei na mão de pacientes que sabia que estava ali se despedindo dos seus familiares, se despedindo dos seus filhos, e ela sorria. E ela sorria, ela sabia que ali no coração dela não era o fim. Então, saúde é sorrir, porque naquele momento, que é um momento assim desesperador para qualquer ser humano, principalmente para nós que somos mães. Coração já E você olhar para o seu filho e você sorrir. Então, para mim, saúde hoje é acima de qualquer circunstância, é você sorrir. Lindo isso. Apoio é. Já estava você me fazendo chorar. Apoio é. Apoio é abraçar. Porque um abraço, ele é mais do que muitas palavras. Às vezes as pessoas não sabem o que falar. Às vezes uma amiga sabe que você recebeu o diagnóstico. E a gente também entende, né, Ju? Que às vezes a pessoa não vai saber como te abordar, não vai saber como falar. Mas ela pode te abraçar. Então, o apoio, ele é um abraço. A frase da sua vida é? Um novo amanhecer. Não poderia ser outra, diferente. não poderia ser diferente, porque esse novo amanhecer, ele somou muita coisa na minha vida, muita coisa. E não foi assim só para mim. Os meus filhos, eles tiveram medo, os meus filhos, eles choraram. E quando eles conheceram através do novo amanhecer outras mulheres, quando eles viram que outras mulheres mostraram foto, que o cabelo cresceu, que elas estavam sorrindo, que elas estavam curadas, então esse novo amanhecer fez os meus filhos acreditarem, eu não vou perder a minha mãe. E hoje os meus filhos falarem do projeto, falarem da instituição, sabe, é muito grande. Quando o João Eduardo chega lá em casa, mãe, aqui, minha amiga cortou o cabelo e falou para trazer para a senhora e tudo. Então, assim, quando vem outras pacientes através da Giovana, por às vezes uma amiga contar que a mãe tá passando, então é muito prazeroso, é muito gostoso. E a minha mãe, né, que teve tanto medo de perder a filha. E hoje ela pedia a Deus, Ju, para ela ter 6 filhas mulheres.
e ela não pôde ter filhos. Olha. E ela me adotou. Ela me adotou, eu ainda estava no ventre da minha mãe biológica, sem saber se era menino ou menina, desde o 7º mês. Quando eu nasci, ela correu, me buscou. E aí, hoje ela tem, né, vamos dizer, ela é o nosso lar, é o lar de todas nós. E hoje minha mãe tem uma casa cheia de mulheres. Era só você? Era só E eu. ela teve E ela muito tinha mais de vontade de ser mãe de 6. E hoje ela tem uma casa cheia de mulheres. As guerreiras chamam ela de mãezinha. Assim. E ela com 80 anos vai pro fogão, faz o café pra gente, com alegria. Sabe, com a alegria do abraço das meninas. Então, foi um novo amanhecer na vida da minha mãe também. E continua sendo, E né? continua Na vida de sendo. várias pessoas. E continua sendo. E nesse sentido, a gente quer contar para vocês em primeira mão? Sim. Raquel. Olha, ô Ju, é algo também que é muito de Deus. Laura Guimarães é uma enfermeira paramédica formada, não passou pelo diagnóstico do câncer, mas teve um olhar totalmente solidário a reconstruir auréolas. E Laura mora em Belo Horizonte, veio dar uma palestra no hospital regional e comentou ali que ela tinha vontade de fazer um projeto para mulheres de reconstrução de auréola, não somente a reconstrução, mas um apoio nesse momento de cirurgia, com a prótese de silicone de auréola, entre outros ofertas com ambulatório de micropigmentação paramédica, como cuidar de necrose, né, como cuidar de fibrose, algumas intercorrências após a cirurgia. E ela comentou esse desejo de trazer isso para Betim. E aí, um anjo do Senhor falou para ela, procura a Raquel, eu vou te passar o contato dela, a Raquel vai abraçar o seu projeto. E aí ela procurou, e aí a instituição abraçou, fomos contempladas com esse projeto que nasceu no coração dela e ela nos ofertou a estar realizando. Hoje ela vai ser a enfermeira que vai vir para Betim. Betim vai ser pioneiro nesse trabalho, a ofertar esse trabalho através do SUS, de uma forma totalmente gratuita para as pacientes que fazem o tratamento, seja na rede SUS ou seja na rede privada. Então, nós vamos estar ofertando não só o tratamento da reconstrução, mas também em parceria com a massoterapeuta Patrícia Castro, massagem, entre outros procedimentos que alivia dores de pacientes paliativos. Então, vai ser uma rede de trabalho que Betim vai ser pioneiro e nós vamos estar com Betim de mão dada, sendo a primeira instituição a ofertar esse trabalho através do SUS de uma forma gratuita para as nossas guerreiras. Tudo começou com um diagnóstico e agora você vem colhendo sorrisos, né? Exatamente. Então, Raquel, parabéns. Exatamente. Que seu trabalho continue, né, juntamente com toda a equipe, com Obrigada, toda a instituição crescendo e conquistando mais corações, ajudando mais mulheres, tocando pessoas, né, a se tornarem parte desse projeto tão bonito. É um orgulho para mim como mulher, aqui para o Sala 1, ouvir a sua história, ouvir a história da Iona Guerreiras e saber que Deus plantou aí uma sementinha que tem dado muitos frutos. Obrigada, Ju, te agradeço. E você pode ter certeza que você também é uma mulher que eu admiro muito, né? Você foi até a instituição antes de você passar, às vezes, por aquele processo de preocupação, né? Eu te liguei, falei, né? Assim, não te conhecia pessoalmente, mas eu também teve um anjo que falou comigo assim, olha, ela é uma influência de um excelente coração. E ali você foi com toda a sua simplicidade, com todo o seu jeitinho meigo. E várias vezes que eu já te liguei, que eu já falei, Ju, a gente vai precisar de um apoio, de uma parceria. Vamos olhar, Raquel, sempre tinha ali um sorriso, um sim e um carinho. E eu te agradeço por você também ser essa mulher maravilhosa e por fazer parte desse novo amanhecer conosco. Obrigada, Ju. Gente, ela tá me fazendo chorar. Não, obrigada, porque você é de coração. Você é uma mulher extraordinária, uma mulher que eu admiro muito. Sabe, não é só uma questão, às vezes, de diagnóstico que nos faz ser ou não mais guerreiras. São as questões também de vários contextos. E você é uma mulher, assim, que tira também com fé, com graça, os seus vários contextos de uma forma muito iluminada e nos inspira também, tá? Pode ter certeza disso. Agora eu não sei nem se eu tenho voz, mas pra terminar. Mas eu quero te dizer, essa caneca é pra você levar, é um presente do Sala 1, tá?
mais que um presente para nós te receber, mas você leva para Obrigada, lembrar de Ju. todos os momentos. E estou me recuperando e quero agradecer a você que acompanhou o nosso podcast. Foi realmente emocionante, foi super especial receber a Raquel aqui, contar um pouquinho para vocês. Agora corram lá, assistam vários vídeos e informações que elas têm lá no Instagram, participem dos projetos. Podem ter certeza que vai deixar o coração de vocês ainda mais quentinho, né? Então eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores que fazem o nosso episódio acontecer. Mas antes disso, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está passando por esse momento, que vai ser precioso, vai ser valioso ouvir essas palavras da Raquel, né, que foram tão bem colocadas aqui. Então, um grande abraço também para os nossos patrocinadores, a Agência B1, Bruno Lar Imóveis, Guto Sushi, Mac Uretano, Boticário, Débora Lousada, Baita Iná, Juliana Lara. É com um grande carinho, com o coração transbordando, que a gente manda um super beijo para a Una e para todas as meninas, tá? Em breve a gente vai ter um podcast maior para trazer todo mundo aqui. Vamos sim. E eu vou colocar a Raquel, vou pedir para a Raquel falar, né, algo para as meninas e para quem está enfrentando também. Deixa a sua mensagem final. Se cuida, se toca, não são palavras clichê do Outubro Rosa. Se cuidar, se tocar é algo importante. Você se conhecer é você se valorizar, é você se amar. Então, dedique-se a você. O dia tem 24 horas. Tira uns minutinhos para se conhecer, tira uns minutinhos para fazer por você. Não postergue a sua saúde. Dê valor a cada dia e faça de cada dia um novo amanhecer. Obrigada. Um beijo e até a próxima.